Este é o pecado de Caim e Abel revelado como você nunca viu. Dois irmãos diante de Deus, duas ofertas, dois corações e um destino traçado pela inveja. Caim ofereceu o fruto da terra, Abel, o melhor do seu rebanho. Mas Deus olhou para um e desviou o olhar do outro. Naquele instante nasceu o primeiro assassinato da humanidade. Por trás dessa cena há um dos maiores segredos espirituais da Bíblia, um segredo que fala sobre orgulho, fé e o abismo entre servir a Deus por amor ou por interesse. O que parecia apenas uma oferta simples escondia um peso eterno, a diferença entre o coração sincero e o coração que busca a aprovação. Imagine a cena. O campo estava silencioso. O cheiro da terra recém-lavrada se misturava com o do sangue dos cordeiros sacrificados. Abel olhava para o céu com gratidão, Caim, com expectativa. E quando o fogo desceu sobre o altar de Abel, queimando a oferta em um brilho sagrado, o coração de Caim se tornou escuro. Mas será que Deus realmente rejeitou o homem ou apenas sua intenção? O que ele viu em Abel, que não conseguiu ver em Caim? Esta é uma história sobre o espelho da alma. Porque todos nós já fomos Caim em algum momento, quando nos esforçamos e sentimos que Deus não nos recompensou, quando olhamos para alguém e pensamos, por que ele é abençoado e eu não? É aí que nasce o mesmo veneno que brotou em Caim, o ressentimento. A inveja não nasce do ódio, ela nasce do amor que não foi correspondido. Caim amava a ideia de ser reconhecido, não o próprio Deus. E quando Deus voltou o olhar para outro, o orgulho ferido se transformou em revolta. Essa é a essência do pecado revelado quando o ser humano coloca a própria vaidade acima da verdade divina. Caim queria ser notado, Abel queria agradar a Deus. E essa diferença é o que separa o santo do pecador, o puro do corrompido, o filho fiel do rebelde. Mas Deus não o abandonou de imediato. Antes do crime, ele falou com Caim. Disse, por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Foi um aviso, uma última chance. Mas Caim ignorou a voz que o chamava para dentro, a mesma voz que ainda hoje nos pede para dominar o mal antes que ele nos domine. Essa história não é sobre dois homens antigos. É sobre você, sobre mim, sobre todos que já sentiram o peso de uma comparação injusta, o silêncio de Deus ou o sucesso de outro como uma ferida. Caim e Abel vivem dentro de cada ser humano. Um representa o coração que busca agradar a Deus, o outro, o que busca reconhecimento. E a cada dia escolhemos quem oferecerá o sacrifício em nosso altar interno. Quando a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava da terra, não era apenas uma metáfora. Era o grito da justiça divina, ecoando contra o orgulho humano. Porque o pecado de Caim foi mais do que um ato, foi uma decisão espiritual, colocar o próprio ego acima da vontade de Deus. Mas há algo ainda mais profundo. O verdadeiro pecado não começou no campo, quando Caim matou Abel. Começou no silêncio do coração, quando ele deixou o ressentimento germinar. Foi ali, no terreno da alma, que o primeiro assassinato foi cometido. E talvez seja isso o que Deus quer nos ensinar. Que o pecado não se manifesta de repente. Ele é construído gota a gota, pensamento a pensamento, até que o homem se torne escravo daquilo que alimenta. O que começou com um olhar de inveja, terminou em sangue, e o que parecia uma simples rejeição se transformou em condenação. Mas ainda há algo a ser revelado. Por que Deus, sendo justo, aceitou um e rejeitou o outro? O que havia no sacrifício de Abel que Caim nunca entendeu? Essa é a chave para compreender o verdadeiro sentido dessa história, e é o que vamos desvendar na próxima parte. Antes de seguirmos, quero te convidar a refletir.
Se Deus olhasse agora para a sua oferta, para o que você entrega, para suas intenções, para seu coração, ele se agradaria? Pense nisso. E se essa história já te fez refletir, deixe seu apoio nos comentários. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas e espalhar a luz da palavra. No princípio, quando o homem ainda sentia o sopro de Deus sobre a terra, nasceram dois irmãos destinados a representar dois caminhos opostos: Caim e Abel. O primeiro, agricultor, moldava o solo com suas próprias mãos, arrancando o pão da terra com esforço e suor. O segundo, pastor, guiava o rebanho com calma e fé, confiando que o Criador sustentaria a vida de cada criatura sob seu cuidado. Dois homens, duas formas de servir, dois corações que revelariam o contraste entre a obediência e o orgulho. Desde o nascimento, havia algo simbólico em cada um deles. Caim, o primogênito, herdou o peso da expectativa. Era o primeiro fruto do ventre de Eva, a esperança de redenção após a queda. Abel, o segundo, cresceu à sombra do irmão, livre das exigências, guiado por uma fé simples e silenciosa. Enquanto Caim olhava para a terra em busca de resultados, Abel olhava para o céu em busca de direção. O destino desses dois irmãos não foi escrito pelo acaso, mas pela escolha. Cada gesto, cada palavra, cada sacrifício construía um caminho espiritual diferente. A terra de Caim era dura, cheia de espinhos e resistência. Seu trabalho exigia força, mas também alimentava o controle, a ideia de que o homem pode dominar o que planta e colhe. Já o rebanho de Abel era um lembrete constante da dependência de que a vida não se cria com as mãos, mas se sustenta pela graça. E aqui começa o ponto mais profundo dessa história. Caim ofereceu o que o solo lhe deu. Abel ofereceu o que o amor inspirou. Um entregou parte do que possuía, o outro entregou o melhor que tinha. E Deus viu a diferença, não nos frutos, mas na alma. Muitos pensam que Deus rejeitou Caim por sua oferta material, como se o problema estivesse no tipo de presente. Mas o que o Senhor rejeitou foi a ausência de fé. Abel entregou com confiança, acreditando que Deus merecia o melhor. Caim ofereceu por obrigação, esperando algo em troca. É o mesmo erro que cometemos quando servimos esperando reconhecimento, quando fazemos o bem apenas para sermos vistos, quando a fé se transforma em moeda de troca. A Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. Hebreus 5:14. A fé foi a diferença, porque Deus não olha para o que entregamos, mas para o motivo que nos faz entregar. Ele pesa as intenções antes das ações. O nascimento desses dois destinos representa o início da divisão entre o homem espiritual e o homem carnal. O primeiro vive pela fé, o segundo pela força. Um confia, o outro tenta controlar. Um entende que tudo pertence a Deus, o outro acredita que tudo depende de si mesmo. E essa dualidade continua viva dentro de nós em cada decisão, em cada momento em que escolhemos entre a fé e o orgulho. Nos dias de hoje, essa diferença ainda é visível. Há quem busque a Deus com o coração sincero, disposto a entregar o que tem de melhor, mesmo sem aplausos ou recompensas. E há quem o busque por vaidade, esperando bênçãos sem transformação. Vivemos tempos em que muitos fazem sacrifícios, mas poucos fazem entrega verdadeira. Assim como Caim, muitos ofertam para si mesmos e não para Deus. Caim e Abel representam o início da guerra entre o eu e o espírito, e essa batalha nunca cessou. Quando você ajuda alguém apenas para ser elogiado, o espírito de Caim desperta. Quando você oferece o melhor sem esperar nada, o espírito de Abel vive em você. Por isso, cada ato simples da nossa vida se torna uma oferta, um reflexo de quem realmente somos diante do Criador. Caim acreditava que poderia conquistar a aceitação de Deus com esforço.
Abel compreendia que ela só poderia ser alcançada pela fé. É a diferença entre tentar merecer o amor de Deus e simplesmente recebê-lo. E talvez essa seja a grande revelação. Enquanto Caim trabalhava para ser visto, Abel descansava em ser amado. Essa história nos obriga a olhar para dentro e perguntar: quando faço algo para Deus, é realmente para Ele ou é para mim? Ofereço o que sobra ou o que me custa? Caim e Abel continuam vivos dentro de cada pessoa que ora, trabalha, sonha e serve. Um busca glória, o outro graça. E só um deles encontra paz. Mas o que acontece quando a inveja toma forma? Quando o coração não aceita ser corrigido e transforma o amor em ódio? É isso que veremos na próxima parte, quando o sacrifício rejeitado se transforma em ferida e o ego ferido se torna o primeiro assassino da história. Quando Deus olhou para a oferta de Abel e a aceitou, o céu brilhou sobre o altar. Mas quando desviou o olhar da oferta de Caim, o silêncio caiu como uma sentença. O vento soprou frio sobre o rosto do homem rejeitado, e naquele instante o coração de Caim se fechou. O que começou como um simples ato de adoração tornou-se o primeiro espelho da ferida humana, a dor de não ser escolhido. Caim olhou para Abel e não viu mais um irmão. Viu um rival, viu o reflexo daquilo que ele queria ser e não era. E é aí que nasce o verdadeiro pecado, não no ato, mas no olhar. A inveja não destrói apenas o outro, ela primeiro corrói aquele que a sente. O fogo que Deus acendeu no altar de Abel, acendeu também o ódio no coração de Caim. E o que Deus havia aceitado como oferta pura, o homem transformou em motivo de rebelião. Muitos imaginam que Caim foi punido por oferecer algo errado, mas a verdade é mais profunda. Deus não rejeitou sua colheita, rejeitou a ausência de fé em seu coração. A oferta de Caim era fruto do dever de Abel, fruto do amor. Caim queria controlar a relação com Deus. Ele queria garantir a aprovação. Mas o que o Senhor desejava era a entrega verdadeira, aquela que não exige retorno, que brota da confiança. Quando Deus o confrontou, foi como um pai falando com o filho ferido. Por que estás irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Gênesis 4:167. Deus ofereceu a Caim uma oportunidade de redenção, mas ele não quis ouvir. A rejeição feriu seu orgulho mais do que tocou sua alma. Ele não procurou entender o erro, procurou um culpado. E esse é o mesmo erro que o ser humano comete até hoje, culpar o outro por aquilo que deveria curar dentro de si. A rejeição é um teste espiritual. Ela mostra se a nossa adoração é verdadeira ou condicional. Quando Deus diz não, é ali que o coração é revelado. Abel teria continuado fiel, mesmo sem aprovação. Caim, não. E quantas vezes somos assim? Servimos enquanto recebemos, oramos enquanto sentimos respostas. Mas quando o céu fica em silêncio, o semblante cai e a fé se esfria. Caim representa o homem que confunde devoção com vaidade. Ele queria ser notado por Deus, mas não queria mudar. Queria o prêmio, não a transformação. Essa é a ferida do ego, desejar o favor divino, sem permitir que o coração seja moldado. Deus não rejeita pessoas, Ele rejeita intenções que não nascem da verdade. E esse mesmo espírito ainda paira sobre o mundo, nas igrejas, nas redes sociais, nas relações humanas. Quantos fazem o bem esperando aplausos? Quantos se doam apenas para serem vistos? O orgulho ainda clama dentro de muitos corações, exigindo reconhecimento por aquilo que deveria ser entregue. Vivemos dias em que a fé é medida por curtidas, por números, por visibilidade, mas Deus ainda procura o mesmo que procurava em Abel, um coração contrito e verdadeiro. Caim poderia ter se humilhado, poderia ter perguntado: Senhor, o que fiz de errado? Mas escolheu o caminho da revolta. E é nesse momento que o pecado toma forma. Deus o avisou. O pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti.
mas cumpre a ti dominá-lo. Essas palavras são mais do que uma advertência, são a descrição da batalha que acontece dentro de cada ser humano. O mal sempre espera uma brecha, e a inveja é uma das portas mais fáceis de abrir. Caim não dominou o mal, foi dominado por ele. E o que começou como ferida no coração se tornou sangue nas mãos. A rejeição o cegou, o orgulho o empurrou, e a ausência de arrependimento o destruiu. E assim, a primeira morte nasceu não do ódio, mas da falta de humildade. Hoje essa história ecoa dentro de nós cada vez que vemos alguém prosperar e o ressentimento sussurra: por que ele e não eu? A voz que Deus dirigiu a Caim ainda nos chama: domina o mal antes que ele te domine. Mas nem todos escutam. Muitos preferem alimentar a ira, guardar a mágoa, justificar o próprio erro. Caim teve a chance de mudar. Deus o alertou antes da queda. Mas o homem que se sente injustiçado raramente quer ouvir a verdade. Ele quer ser validado, não transformado. E foi essa resistência que o levou a cometer o primeiro assassinato não apenas contra Abel, mas contra sua própria alma. O sangue de Abel caiu sobre o chão, mas antes disso, o amor de Deus já havia caído sobre Caim. Ele teve a oportunidade de escolher o perdão, preferiu a vingança. E desde então, cada vez que o orgulho fala mais alto que a fé, o mesmo pecado volta a se repetir, não com espadas, mas com palavras, com inveja, com comparação. E é por isso que essa história é tão atual. Porque todos nós, em algum momento, oferecemos algo a Deus esperando reconhecimento. E quando não recebemos, o coração se divide entre continuar confiando ou culpar alguém. Caim escolheu culpar, mas você ainda pode escolher confiar. Na próxima parte veremos o que acontece quando o sangue inocente clama da terra e a voz de Deus fala novamente, não para condenar, mas para revelar que nenhuma injustiça fica sem resposta diante dele. O campo estava quieto. O sol, que antes iluminava o trabalho dos dois irmãos, agora testemunhava o silêncio do pecado. Caim olhou para o corpo de Abel caído sobre a terra. O sangue ainda quente escorria entre os sulcos do solo que ele mesmo havia cultivado. E naquele instante, a terra, aquela que antes lhe dava sustento, se tornou o espelho de sua culpa. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava da terra. Mas o que é esse clamor? É o grito da inocência pedindo justiça. É a voz de um coração puro que foi silenciado pela inveja. O sangue de Abel não apenas manchou o chão, ele rompeu o véu entre o homem e Deus. Foi o primeiro eco da dor humana subindo ao céu. E Deus ouviu: Caim, onde está Abel, teu irmão? A voz divina cortou o ar como uma espada. Mas Caim, endurecido, respondeu: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Com essa resposta, o homem tentou esconder de Deus o que já havia revelado diante de toda a criação. E aqui está um dos pontos mais sombrios da natureza humana, a tentativa de justificar o imperdoável, de se esconder daquilo que o próprio coração sabe ser errado. Deus não perguntou porque não sabia. Perguntou para dar a Caim a chance de confessar. Mas o orgulho é o mais pesado dos fardos. Ele impede o arrependimento, sufoca a consciência e transforma a alma em pedra. Caim havia perdido Abel, mas, antes disso, já havia perdido a si mesmo. O castigo de Deus não veio como vingança, mas como consequência. O Senhor disse: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. A terra, que antes produzia alimento, agora se tornaria infértil para ele. Era como se a própria criação rejeitasse aquele que havia rejeitado o amor. E condenado a vagar, Caim conheceu o verdadeiro deserto, não o de areia, mas o da alma. Quantos hoje vivem esse mesmo deserto espiritual? Pessoas que carregam a culpa, mas a disfarçam com palavras.
que se afastam de todos, acreditando que podem fugir das consequências. Mas a voz do sangue ainda clama em cada injustiça, em cada inocente ferido, em cada lágrima derramada por mãos humanas. O pecado de Caim não morreu com ele. Ele renasce toda vez que alguém escolhe a ira em vez da compaixão, o orgulho em vez da confissão, a indiferença em vez do amor. No entanto, até no castigo, Deus mostrou misericórdia. Ele poderia ter tirado a vida de Caim, mas o poupou. E é aqui que a justiça divina se revela diferente da humana. O homem exige vingança, Deus busca restauração. Deus não o destruiu, o marcou. E essa marca não foi apenas um símbolo de punição, mas também de proteção. Porque até o culpado, nas mãos de Deus, ainda pode encontrar propósito. Caim tornou-se um errante, condenado a vagar sem descanso. Mas até em sua caminhada solitária, Deus o preservou. O sinal de Caim não era apenas lembrança da culpa, mas testemunho da misericórdia. É como se o próprio Deus dissesse mesmo no erro: ainda és obra das minhas mãos. E isso revela algo grandioso sobre o coração do Criador. A justiça de Deus não busca apenas punir o mal, mas despertar a consciência. O sangue de Abel clamava por justiça, e Deus respondeu. Mas ao mesmo tempo, a voz de Caim clamava por misericórdia, e Deus também ouviu. O mesmo Deus que julga é o Deus que perdoa. O mesmo Deus que confronta é o que estende a mão. Hoje o sangue ainda fala. Mas há outro sangue que fala mais alto, o sangue de Cristo, que clama não por condenação, mas por perdão. A história de Caim e Abel é o prelúdio da cruz. O sangue inocente de Abel anunciou o sangue redentor de Jesus. Enquanto o primeiro clamava por justiça, o segundo trouxe graça. Enquanto Abel morreu por causa do pecado do irmão, Cristo morreu para redimir todos os irmãos. Essa é a verdadeira justiça divina, aquela que não apenas equilibra o erro, mas transforma a dor em salvação. E talvez seja por isso que Deus não apagou o nome de Caim da história, para que todo homem soubesse que, mesmo depois da queda, ainda há caminho de volta. Mas é preciso ouvir a voz do sangue, não o sangue da vingança, mas o da redenção. Hoje, talvez, o seu coração esteja como o de Caim, carregando algo que não consegue apagar. Mas Deus ainda pergunta: onde está teu irmão? É um convite à reconciliação. Porque a única maneira de silenciar o clamor da culpa é deixar que o perdão fale mais alto. Na próxima parte, entenderemos o significado profundo do selo de Caim e por que Deus escolheu marcá-lo, em vez de destruí-lo. Essa marca esconde uma revelação espiritual que poucos compreendem e que revela o verdadeiro propósito da justiça divina. Quando Deus pronunciou a sentença, Caim sentiu o peso de um destino que ele mesmo havia escolhido. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e acontecerá que todo aquele que me achar me matará. Essas foram suas palavras. Não eram apenas medo da morte, eram o reconhecimento da distância. Caim sabia que havia se separado de Deus, e é isso que o pecado faz. Não apenas destrói o que está ao redor, mas apaga a luz interior. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Deus respondeu: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim para que ninguém o ferisse. Esse é o momento mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais revelador dessa história. O homem que havia derramado sangue recebeu um selo de proteção. O assassino foi marcado pela graça. O que era esse sinal? A Bíblia não descreve sua forma, mas o significado é espiritual. Não foi um símbolo de condenação, mas de lembrança. Era como se Deus dissesse: mesmo quando me negas, ainda te reconheço como meu. O selo de Caim não era apenas marca de culpa, era também prova de que a misericórdia divina é maior do que a justiça humana.
Deus não apagou Caim da história, o manteve vivo, para que todos vissem o que acontece quando o homem tenta ser seu próprio juiz. Caim tornou-se um errante, um símbolo da alma que carrega peso demais para descansar. Construiu cidades, teve filhos, deixou descendência, mas jamais voltou a encontrar paz. Vivia cercado de pessoas, mas longe da presença de Deus. E essa é a maior tragédia do pecado, quando o homem aprende a viver sem o Criador. O castigo de Caim não foi o exílio físico, foi o vazio espiritual. E é esse vazio que ainda hoje muitos sentem quando tentam viver sem arrependimento, quando carregam a culpa como escudo e não como caminho de retorno. Há pessoas que vivem como Caim, fugindo de si mesmas, tentando preencher o silêncio com trabalho, relacionamentos, sucesso. Mas o peso da culpa não se resolve com movimento, apenas com rendição. Enquanto o homem tenta se justificar, a dor o persegue. Mas quando ele se ajoelha, Deus o levanta. Caim nunca se ajoelhou. E por isso sua história se tornou o retrato de quem busca redenção, mas não se permite ser perdoado. Ainda assim, há algo de esperançoso nessa narrativa. Porque se até Caim foi protegido por Deus, o que dizer de nós? O selo sobre ele era sinal de graça, uma mensagem silenciosa, dizendo que o amor de Deus ainda alcança até quem se afastou. Mesmo o mais terrível dos erros não é suficiente para apagar o desejo de Deus em restaurar. E talvez seja por isso que o selo de Caim não foi apagado da Bíblia. Ele existe para nos lembrar que o arrependimento pode tardar, mas o amor divino não falha. Hoje, muitos carregam marcas invisíveis, marcas do passado, de erros, de escolhas erradas, mas Deus continua sendo o mesmo. O mesmo que marcou Caim, marca hoje aqueles que ele decide preservar, não por merecimento, mas por propósito. Talvez o selo que você carrega não seja uma cicatriz, mas uma lembrança de que Deus ainda te guarda, mesmo quando você pensa que ele te esqueceu. O selo de Caim é um alerta e uma promessa: o pecado tem consequência. Mas a graça sempre tem a última palavra. Essa história, que começou com inveja e terminou com exílio, é o espelho da humanidade. Todos nós já fomos Caim em algum momento. Já desejamos o reconhecimento, já sentimos ciúmes, já fugimos de Deus tentando justificar o erro. Mas também temos a chance de ser diferentes, de aprender com a queda, de voltar, de permitir que o sangue de Cristo, aquele que fala mais alto do que o sangue de Abel, lave as nossas mãos e nos devolva a paz que perdemos. Caim perdeu Abel, mas Deus não perdeu Caim. E isso é o que torna essa história tão poderosa, porque ela não termina no crime, termina na graça. A mão que puniu foi a mesma que protegeu. O Deus que julgou foi o mesmo que marcou com amor. E o selo que muitos enxergam como maldição é, na verdade, o símbolo de uma misericórdia que não conhece limites. Então eu te pergunto, o que você tem carregado sobre si, culpa ou graça? Você tem fugido de Deus ou tem permitido que Ele te marque com o perdão? Porque todo homem carrega um selo, o do pecado ou o da redenção, e só um deles traz descanso à alma. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo. Leve essa mensagem a quem precisa entender que mesmo após o erro, há um Deus que ainda chama pelo nome. Comente aí embaixo: a graça sempre vence. E lembre-se, o selo de Caim não foi o fim, foi o começo da revelação do amor que tudo suporta, tudo perdoa e tudo transforma.